Vamos então começar o terceiro capítulo. Na peça isolada, o amigo cravou os olhos lúcidos nos meus e obtemperou. Após a desencarnação, achamo-nos na segunda fase da própria existência e ninguém, na Terra, imagina as novas condições que nos tomam de assalto. De começo, renovamos a vida. Equipes salvadoras, apoio na prece, estudo das vibrações, escola da caridade. Ensaiamos, felizes, o culto dos grandes sentimentos humanos. Depois, quando trazidos de retorno ao trabalho mais íntimo na arena doméstica que supunhamos varrida para sempre da memória, como na situação especial de meu caso, a didática é outra. É preciso espremer o sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça. O que ele coloca aqui é uma grande verdade. É preciso espremer o sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça. É muito mais fácil falar do que fazer. Então, colocar em prática aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós ensinamos é muito mais difícil do que se imagina. Avalie que me encontro nesta casa em serviço apenas há 20 dias e já recebi tantas punhaladas na alma que não fossem as necessidades de minha filha, teria fugido incontinente. Sem minhas observações pessoais, não teria admitido tanta leviandade em meu genro, pilantra, fanfarrão, despudorado. Sim. Tentei cortar as doloridas alegações. Comentei, breve, a excelência do ouvido de todo o mal. Argumentei quanto ao merecimento do auxílio silencioso através da oração. Neves sorriu, meio desconsolado, e ajuntou. Compreendo que você se reporta à vantagem do pensamento positivo na fixação do bem. E creia que, de minha parte, farei quanto puder para não esquecê-lo. Agora, porém, tolere, por favor, as minhas considerações, talvez descabidas. A medicina é ciência luminosa, recheada de raciocínios puros. No entanto, muitas vezes é obrigada a descer da alta cultura para dissecar os cadáveres. Endereçou-me o olhar de alguém que anseia derramar-se no outro alguém e continuou. Saiba você que na quinta noite de minha permanência aqui, notando Beatriz em aguda crise de sofrimento, diligenciei buscar meu genro para assisti-la em pessoa. E sabe o que encontrei? Desculpa. Nada de escritório segundo a falsa informação que deixara em casa. Indignado, fui surpreendê-lo numa furna penumbrosa em plena madrugada, junto da menina que você acaba de conhecer. Os dois unidos, qual marido e mulher, champanhe correndo e música lasciva. Entidades perturbadoras e perturbadas, jungidas ao corpo dos bailarinos, enquanto outras iam e vinham, a se inclinarem sobre taças cujo conteúdo, lábios entediados, não haviam conseguido sorver totalmente. Em recanto multicolorido, onde algumas jovens exibiam formas seminuas em coleios esquisitos, vampiros articulavam trejeitos, completando, em sentido menos digno, os quadros que o mau gosto humano pretendia apresentar em nome da arte. Então aqui ele está descrevendo uma casa noturna, né, os vampiros e as situações ali existentes. Tudo rasteiro, impróprio, inconveniente. Fisguei meu genro e a colaboradora nos braços um do outro, recordei minha filha doente e revoltei-me. Súbito desespero apossou-se de mim. Oscilou minha razão escurecida, pois cheguei a justificar de relance
a deplorável atitude dos companheiros desencarnados que se transformam em vingadores intransigentes. O homem velho, entre aspas, que eu fora, e o homem renovado, também entre aspas, que aspiro a ser, digladiavam em minhas fibras recônditas. Estacou numa pausa, rearticulando os pensamentos e continuou. Tinha visto apavorado em outro tempo aqueles que se animalizavam depois da morte nos lares que lhe haviam sido reduto à felicidade, a se precipitarem violentos sobre os entes amados que lhes desertavam da afeição. Funcionara entusiasmado em diversas comissões socorristas, procurando esclarecê-los e modificá-los para o bem, a fazer-lhes sentir que as lutas morais depois da desencarnação se erigiriam igualmente em penosa herança para todos aqueles com os quais se desarmonizavam. Advertia-os de que o túmulo esperava também quantos, na terra, lhes sonegavam lealdade e ternura. E basta às vezes lograva acalmá-los para a retirada benéfica. Mas ali, imprudentemente agastado contra a insensibilidade do homem que me desposara a filha querida, vi-me chamado a praticar os bons conselhos que havia administrado. O amigo fez ligeiro intervalo, enxugou as lágrimas que lhe corriam no rosto ao evocar a própria inconformação e completou a frase adiantando. Mas não pude. Tomado de cólera incoercível, avancei, qual fera desacorrentada, e irrefletidamente esmurrei-lhe a face. Ele deixou-se cair nos ombros da companheira, acusando agoniada indisposição, como se estivesse sob o impacto de súbita lipotimia. Nós vemos aqui ele agredindo o genro e o genro sentindo essa agressão. Ele sentiu, de uma forma diferenciada, mas ele sentiu ali a agressão, que ele caiu ali meio sem sentidos, ali meio com uma certa tontura, se sentiu ali mal, mas ele sentiu a agressão. E nós vemos aqui um espírito que ensinou tanto, que ajudou tantas pessoas, e que na hora dele ter todo esse esclarecimento, dele aplicar para ele, ele esmurrou o genro. Dispunha-me em seguida a torcer-lhe o corpo em meus braços rijos. Entretanto, não consegui. Uma senhora desencarnada, de semblante nobre e calmo, aproximou, desarmando-me o íntimo. Não entremostrava sinais exteriores de elevação. Patenteava-se, aliás, tão profundamente humana quanto nós mesmos. Diferenciava-se apenas através de minúsculo distintivo luminoso, que lhe brilhava palidamente no peito, qual joia rara a emitir discreta radiação. Afagou-me de leve a cabeça e induziu-me à serenidade. Então nós vemos aqui como um espírito elevado, mudando a vibração. Ela chegou ali, ele não viu em torno dela nada de diferente, mas ele sentiu a presença. Ele sentiu aquela energia que ela emanou para ele ali, de amor, de calma, de tranquilidade. Isso fez com que ele se acalmasse no mesmo instante. Ela o afagou e nesse mesmo momento ele se tranquilizou por aquela energia, por aquela irradiação que ela emanou, o envolveu e o tranquilizou. A dama inesperada não me censurou, nem fez qualquer alusão ao meu gesto infeliz. Ao revés, falou-me com bondade quanto à filha doente. Demonstrava conhecer Beatriz tanto quanto eu próprio, e acabou convidando-me a sair do recinto
para acompanhá-la até o quarto da enfermeira. Ela o enlaçou naquelas energias, naquela vibração de amor e fez com que ele recordasse a filha, lembrasse que ela estava precisando dele e o fez retornar junto à filha, saísse daquele ambiente do qual ele perdeu o controle, até por estar envolvido num ambiente de baixas vibrações. No momento que ele perdeu o controle dele, ele foi envolvido por aquelas energias ruins e ele continuaria ali se ela não tivesse chegado para socorrer. E ela chegou porque ele tem merecimento para receber essa ajuda, e como a gente vê aqui, com certeza ela faz parte da família espiritual de toda essa enorme família, de toda a família, né? Ele não a conhece, mas ela conhece a filha, ela amorosamente o enlaçou energeticamente, né? Ele não conhece a persona que chegou ali, mas com certeza pela atitude, por conhecer tanto a filha, faz parte da família espiritual. Atendi sem relutância, e porque a gentil interventora, no trajeto, somente se reportasse aos méritos da compreensão e da tolerância, sem qualquer referência aos desvarios da casa que vínhamos de deixar, procurei reprimir-me para cogitar exclusivamente de socorro à filha em dificuldade. Então ela voltou sem julgamento, nem a casa, nem as pessoas que lá estavam, sem comentários, sem maledicência, sem comentários maldosos que iria baixar a vibração, sem recriminá-lo, que isso não ia adiantar nada, ia baixar a vibração. Ela pura e simplesmente falou de amor, falou de tolerância e da necessidade da ajuda que a filha dele precisava. A mensageira anônima recolocou-me no lar, despedindo-se, delicada, e depois disso não mais a vi, pelo que ainda agora me lembro dela positivamente intrigado. Então, como a gente sabe, nós nunca estamos desamparados, nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre sendo assessorados. E aqui, por merecimento, ele recebeu a ajuda de um espírito amigo, um espírito elevado, que chegou ali, o abraçou, o envolveu, tirou daquela vibração negativa daquela casa que o envolveu e acabou fazendo com que ele perdesse ali o seu controle, perdesse ali o seu equilíbrio, e fez com que ele voltasse de novo à sua centralidade, à sua harmonia e naquilo que realmente era importante e que ele estava fazendo ali na Terra, que era cuidar da filha. Ensaiava alguma observação reconfortante, rememorando minhas experiências, quando Neves, interpretando meus pensamentos, obtemperou depois de longa pausa. Então a gente vê aqui que o Neves, vendo, né, interpretando os pensamentos, sentindo ali os pensamentos do André Luiz, que estava relembrando ali os seus próprios problemas, os seus próprios sentimentos, que passou por uma situação. Ele não deu um murro, mas ele também perdeu as estribeiras, precisou se afastar e precisou fazer uma oração e pedir socorro a Narcisa. Vamos lembrar lá no nosso lar o estado que ele ficou, e que se não fosse a Narcisa, ele pedir socorro a Narcisa ali, a Narcisa a ajudá-lo, ele teria também perdido as estribeiras quando descobriu o segundo casamento da mulher. Aí ele continua aqui, o Neves falando. Você, André, nunca se viu defrontado por acontecimentos assim desagradáveis? Recordei emocionadamente as primeiras impressões que me haviam transtornado a sensibilidade após a desencarnação. Reconstituí na memória todas as telas em que me surpreendera desanimado, excitado, dilacerado, vencido. Então ele projetou ali no pensamento dele as telas, né? As telas da memória. Aquilo ficou visível ali nele, né? É bem provável o Neves, se for um espírito que tenha condições para isso, parece ter, né? Pelo que a gente viu aqui, visualizou aqui aquelas telas que o André Luiz estava ali, visualizando, se lembrando das suas próprias dores.
as transformações domésticas, os empeços familiares, os impositivos da luta humana e as sugestões da natureza física que me haviam alterado a esposa e os filhos na terra, quando se reconheceram sem a minha presença direta, retornaram-me ao coração. Senti-me mais estreitamente ligado ao meu interlocutor, assimilando-lhe o torturado influxo mental, e comentei: sim, meu amigo, atravessada a grande barreira, os meus problemas a princípio foram enormes. Entretanto, não foi possível desabafar-me. Cavalheiro maduro e simpático penetrou o recinto, compreensivelmente sem percebermos. Neves, contrafeito, indicou, explicando: é Nemésio, meu genro. O recém-chegado mirou-se atenciosamente em espelho próximo, repassou o lenço alvo sobre a testa suarenta e, quando reajustava a gravata bem posta, escutou prolongado suspiro, lançou-se incontinente para a câmara contígua e seguimos. Marina veio recebê-lo com amável sorriso, conduzindo-o à cabeceira da senhora, que passou a fitá-lo entre confortada e abatida. Dona Beatriz estendeu a mão descarnada que o marido beijou. Trocando com ela enternecido olhar, acomodou-se Nemésio, rente aos travesseiros, a endereçar-lhe perguntas carinhosas, ao mesmo tempo que lhe alisava a descuidada cabeleira. A doente pronunciou algumas palavras breves, diligenciando agradá-lo, e ajuntou: Nemésio, você me perdoará se volto ao caso de Olímpia. A pobre criatura perdeu a casa quase que totalmente. É necessário que você lhe garanta abrigo seguro. Penso nela com os filhos ao desamparo. Tire-me dessa aflição. O interpelado mostrou profunda emotividade e respondeu cortês: Beatriz, não há dúvida alguma. Já enviei um amigo construtor experiente ao local. Não se preocupe. Tudo faremos sem qualquer sacrifício. Questão de tempo. Receio partir de uma hora para outra. Partir para onde? Nemésio acariciou-lhe a fronte descolorida, sacou um sorriso amargo e prosseguiu. Enquanto você estiver em tratamento, nossas viagens estão sustadas. Não é hora de São Lourenço. Minha estação curativa será outra. Não me fale em pessimismo, ora. Onde a primavera de nossa casa? Você anda esquecida de que nos ensinou... Desculpa. Você anda esquecida de que nos ensinou a colocar alegria em tudo? Largue os ares sombrios. Ainda ontem ouvi nosso médico. Você entrará em convalescença já. Amanhã tomarei providências definitivas para que o barraco seja levantado. Você estará restabelecido em breve e ambos iremos ao primeiro café em casa de nossa Olímpia. Dona Beatriz, ante o carinho dele, pareceu reanimar-se. Entreabriu-se-lhe a boca num largo sorriso que se me afigurou uma flor de esperança num cacto de sofrimento. Aqueles olhos imensamente lúcidos derramaram 2 lágrimas de felicidade que o esposo enxugou com gracioso gesto. Na face amarelada lampejaram raios de confiança. Experimentando-se mentalmente renovada, a enferma acreditou no reerguimento do corpo físico e ansiou viver. Viver por muito tempo ainda no aconchego familiar. Manifestando o próprio reconforto, solicitou de Marina uma chávena de leite. A enfermeira atendeu comovida, e enquanto a doente sorvia o líquido, gole a gole,
refleti na bondade daquele homem que a palavra do companheiro me apresentara noutras cores. O pensamento de Nemésio revelara-se-nos até ali claro e puro. Então eles estão ali visualizando o pensamento do Nemésio, estão comprovando que aquilo foi sincero, o carinho dele com a esposa foi sincero, aquela colocação de que ele ajudariam essa Olímpia, que é amiga deles aí que está precisando de ajuda, foi sincero. Então eles viram ali uma cena comovente e o André estranhou aquele homem ali solícito, ajudando a esposa, numa conversação que a animou, que deu para ela um incentivo ali para tomar uma xícara de leite, né? Ele estranhou em relação àquele homem que o Neves estava pintando. Neves endereçava-me estranho olhar, qual se estivesse, tanto quanto eu, defrontado por indivisível assombro. Alguns momentos escoaram-se rápidos. Quando a enferma devolveu a xícara, outro quadro se nos desdobrou a visão. Nemésio levantara-se rente ao leito e, por trás da cabeceira alteada, estendeu à Marina, que se mantinha do lado oposto, a mão grossa e surda, a que ela entregou a destra alva e leve. O marido passou então a falar brandas palavras para a esposa satisfeita, afagando simultaneamente os róseos dedos da jovem que pouco a pouco se desinibia através do olhar brejeiro. Então nós vemos ali uma cena carinhosa, uma cena ali sincera, onde ele injetou ânimo na esposa e logo depois ele ali rebruçado na cabeceira esticou a mão para a Marina, né? E os dois ficaram ali de mãos dadas, acariciando. Ele ficou acariciando a mão dela. Então a cena se modificou, mostrando as pessoas como elas são. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. As pessoas têm altos e baixos, as pessoas têm bons instintos, digamos assim, têm bons pensamentos, boa vontade em relação às coisas, as pessoas têm bons sentimentos, mas nós, até por estarmos nos primeiros estágios de aprendizado e de desenvolvimento, estamos sempre olhando e pensando daquilo que nos interessa, naquilo que é bom para nós, naquilo que faz parte do que nós queremos, né? Então vamos continuar aqui, sem julgamento, vamos continuar aqui. Contemplei Nemésio admirado. Alteravam-se-lhe agora os pensamentos, que me pareceram então incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele nos inspirava. Então aqui ele está observando ali o Nemésio e observando as imagens mentais do Nemésio. Então agora os pensamentos dele, que estava ali acariciando a mão da Marina, eram incompatíveis com a esposa doente, né? com o lugar, com tudo aquilo que está acontecendo e com aquilo que ele falou. Embora o que ele tenha falado não tenha sido da boca para fora. Vamos lembrar aqui que o André Luiz estava ali observando as telas mentais do Nemésio e ele realmente estava sentindo tudo aquilo que ele falou para a esposa, foi verdadeiro. Mas um minuto depois as coisas mudaram e os pensamentos dele eram completamente diferentes em relação a ele e a Marina. Voltei-me instintivamente para Neves e ele, indicando-me as duas mãos que se acariciavam uma a outra, exclamou para mim: "Este homem é um enigma." Somos todos nós enigmas que nós mesmos temos que desvendar. Por isso é tão importante a gente se conhecer, a gente olhar para dentro e conhecer os nossos defeitos, a gente tentar modificar os nossos defeitos, corrigir os nossos erros, olhar muito para dentro de nós e realizar essa mudança de dentro para fora
ela vai ser pequena, passinho de lesma, passinho de formiga, mas o importante é que ela começa e que ela prossiga nesta vida e nas outras. Essa nossa reforma interior, ela é a de eterno, ela é para a eternidade. Estaremos sempre fazendo essa reforma, porque estaremos sempre nos modificando, nos aprimorando. Então nós vemos um espírito aqui que talvez achasse que já tinha aprendido, já tinha melhorado, estava 40 anos ali ajudando as pessoas que voltavam da terra, que estavam ali logo após o desencarne, ajudando-as a vivenciar os seus problemas com as famílias que ficaram na terra, e agora ele próprio, sentindo na carne essa mesma situação, não está conseguindo lidar com os seus sentimentos, não está conseguindo lidar com a sua raiva, precisou da ajuda desta senhora que apareceu ali, o tirou daquela situação de raiva e de ódio onde ele estava ali entrando em sintonia no ambiente trevoso. Ela o tirou dali, né? Tirou daquele ambiente, fez um escudo ali em volta dele, ele se acalmou, voltou às suas vibrações normais, trouxe ele ali para junto da filha. Aí nós vemos essa dubiedade do Nemésio, né? Uma hora um esposo carinhoso ali querendo ajudar a esposa, querendo fazer com que ela tenha ânimo, e ao mesmo tempo ali por trás, as escondidas dela, namorando com a funcionária. Vamos continuar estudando no próximo capítulo.